paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos irmãos. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos sempre às quarta-feiras, estudo bíblico online pela página, pelo perfil da Igreja Casa de Oração. Lembrando que a Igreja Casa de Oração aqui em Várzea Paulista está na rua Vera Cruz, 184, na Vila Real, aqui na sua cidade de Várzea Paulista. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que é ainda do quarto trimestre do ano de 2023. Vamos então prosseguir a lição de número 12 a 13 e vamos seguir também a lição de número 14 para nós encerrar as lições do quarto trimestre do ano de 2023. Hoje nós já estamos no dia 3 de janeiro de 2024, que precisamos agradecer a Deus muito de ter nos dado mais uma oportunidade, mais um ano para nós então estar na presença do nosso Deus, né? Hoje lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia, né? O modelo de missões. Mas antes de nós entrarmos na nossa leitura, vamos agradecer o nosso Deus, né? Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite por mais este momento, por esta hora, por este ano que o Senhor tem nos concedido e por esse momento, meu Deus, de nós estarmos aqui nesse estudo bíblico online, como nós fazemos, Senhor, às quartas-feiras, 19 horas. Deus abençoa os que já estão presentes conosco, aqueles que vão estar conosco durante, Senhor, a nossa live. Que as tuas mãos, a tua graça, seja na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê nessa noite possibilidade de nós, através da sabedoria do Senhor, do entendimento do Senhor, adquirir conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero então saudar todos os nossos irmãos que já estão conosco e aqueles que vão estar conosco também, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje, lição então 12, nos traz o título o modelo de missões da igreja de Antioquia, né? Nosso texto áureo diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado, né? Deus sempre tem um chamado na vida do ser humano e ele então, através do Espírito Santo, ele dá essa direção, esse discernimento, ele faz que a igreja então separe esses irmãos para estar incumbido, empenhado na obra missionária, no chamado do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo tem na vida desse irmão, dessa irmã, para estar fazendo a obra de Deus sobre a face da terra. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. O homem e a mulher, se não estiver na prática, na busca do Espírito Santo, se não estiver agindo pelo Espírito Santo, o sucesso dele no trabalho do Senhor é em vão, né? Não tem sucesso, né? Mas se estiver empenhado, se estiver na direção do Espírito Santo, o sucesso na obra missionária, no trabalho do Senhor é muito grande, né? Hoje a nossa leitura em classe, nós vamos estar lendo no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 26. Depois nós vamos ler
em Atos, capítulo 13, aí nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5, diz assim então: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e em grande número creu e se converteu ao Senhor, ou seja, muita gente se converteu ao Senhor, acreditou no Senhor através da pregação desses judeus, desses homens de Deus que estavam dispersos, né? E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé e Antioque, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, isso foi algo espantoso. Chegou a igreja que estava em Jerusalém. E os irmãos de Jerusalém, quando tomam conhecimento desse fato, eles enviam Barnabé para Antioquia, para que quando Barnabé chegasse lá, então notificasse aquilo que estava acontecendo, porque era algo espantoso que estava sendo então anunciado entre o povo, né? E quando Barnabé chega lá, ele viu que realmente o Senhor Jesus estava trabalhando, agindo de forma extraordinária no meio daquele povo. Ele se maravilhou e pediu aos irmãos que continuasse nesse fervor, que continuasse realmente adorando o Senhor de todo o coração. Ele exortou a todos que, com firmeza de coração, que eles permanecessem no Senhor Jesus, servindo a Ele, né? Coisa linda. Versículo 24. Porque eram homens de bem, cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se unia ao Senhor. Imagina se isso acontecesse hoje, né? As pessoas entusiasmadas, com fé, com temor de Deus, e começassem em grande número servir o Senhor, né? Entusiasmado, ou seja, com bastante ânimo, com bastante alegria, servindo ao Senhor nosso Deus, né? E partiu Barnabé para Tarso em busca de Saulo, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todos, de todo ano, se reuniu naquela igreja, ensinando muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão, porque estava servindo a Cristo, Criador dos céus e da terra. Então, foram chamados pela primeira vez de cristão. Glórias a Deus por isso. Agora nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo do 1 até o versículo de número 5, que diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Nir, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então ali estavam os irmãos, na presença de Deus, em jejum, em oração, buscando o Senhor, e o Espírito Santo então revelou
aos irmãos, dizendo que era para ser separado Barnabé e Saulo para a obra que Deus tinha na vida deles, a obra que o Espírito Santo tinha na vida deles. Então eles, jejuando, orando, pondo sobre ele as mãos e os despediram, ou seja, enviaram para o campo missionário para eles então estar pregando a palavra de Deus, fazendo a obra missionária. E assim esses enviados pelo Espírito Santo desceram a Saluense e dali, navegando para Chipre e chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinha também João como um cooperador ali no trabalho do Senhor Jesus, né? Coisa linda. Então, é muito gratificante nós vermos ali como Deus agia na vida daqueles homens que buscavam a Deus, que jejuava, que realmente eram pessoas de oração, pessoas que realmente se dedicavam ao Senhor. E nós sabemos que quando as pessoas fazem isso, Deus honra a oração, Deus honra o jejum, Deus honra o esforço pela obra do nosso Deus, né? Na nossa introdução dessa noite diz assim: nessa lição estudaremos a respeito da primeira igreja formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua função, a formação de sua vida ministerial, de comunhão, como for o resultado produzido na prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Uma dinâmica simples, porém profunda, né? Por isso que nós precisamos entender como que é realmente servir a Deus, né? Jejum, oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Fazer missões. Uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Então, realmente, Deus aprovava essa igreja, né? Deus aprovava. Deus aprova a igreja quando a igreja está realmente buscando o Senhor, quando a igreja está na direção do Espírito Santo, quando a igreja realmente tem um compromisso com o nosso Deus, né? Não é apenas ser um religioso, não é apenas fazer uma religião, mas é compromisso com Deus. É quando as pessoas, então, realmente, elas estão na igreja, não como fosse uma empresa, como fosse um lugar de passeio, como fosse mais ou menos como a gente às vezes analisa no pensamento de muitas pessoas, que acham que ali na igreja é só um lugar de rever os irmãos, um passeio, um divertimento. Não. As pessoas realmente, quando buscam Deus, elas vê a verdadeira resposta de Deus, né? E a igreja de Antioquia, que nós estamos vendo aqui, tudo que a igreja fazia era realmente estar em jejum e oração. Jejum e oração para ouvir a voz do Senhor, jejum e oração para fazer aquilo que o Senhor estava mandando, jejum e oração em todo o momento. Era realmente o trabalhar de Deus na vida da igreja, dos irmãos ali em Antioquia, né? No nosso primeiro ponto que nós vamos estudar, tópico 1, nós encontramos assim, a igreja de Antioquia, natureza e característica. Então nós vamos estudar sobre a natureza da igreja de Antioquia e também sobre a sua característica. No primeiro ponto, encontramos aqui, Antioquia da Síria. Era uma cidade, né? Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades, por isso dizia-lhe ser possível conhecer
dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam aquelas praças. Então, a cidade de Antioquia, uma cidade muito grande, maior do que Jundiaí, uma cidade de aproximadamente 500 mil pessoas, era uma cidade que realmente ela trazia muitos povos, diferentes costumes, pessoas do mundo inteiro, de todas as nações, e que estava ali pelas praças, né? Então, era uma cidade muito, assim, com bastante mistura de nacionalidade, né? Pessoas de outras nações. Como nós estamos vendo aqui, olha, não por acaso essa cidade se tornou a segunda capital do cristianismo. Segunda capital do cristianismo. Ou seja, segundo lugar que mais tinha cristão. Segunda cidade do cristianismo. Primeiro era Jerusalém, depois então Antioquia, né? Aí nós vemos aqui, olha, a sede das missões da igreja, que era Jerusalém, depois Antioquia. E por isso o evangelista Lucas, ele altera o foco da sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, pelo ministério aos gentios, a partir da Antioquia da Síria, e se obsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outros sim, ou seja, da mesma forma, não se deve confundir essa cidade da Antioquia da Pisídia mencionada em Atos, ou seja, não podemos confundir as duas cidades chamadas Antioquia, né? Que uma era da Síria e a outra, que como nós estamos lendo aqui, olha, era da Pisídia. Então, era duas cidades, mas não podemos confundir uma com a outra, né? Porque nós estamos falando aqui justamente da cidade de Antioquia da Síria, e não na cidade de Antioquia da Pisídia, né? Mas sim da Síria. Ponto 2. A igreja de Antioquia, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, ou seja, espalhou os irmãos que estavam sendo dispersos, porque havia realmente ali uma perseguição muito grande em Jerusalém, onde Estevão também foi morto. A perseguição era muito grande, como nós acabamos de ler aqui, olha, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez que os membros da igreja que estavam em Jerusalém fossem então dispersos e se espalhassem. Então o Espírito Santo, ele conduziu esses irmãos dispersos para a Judéia, para a Samaria, e eles foram se espalhando. E o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra. E chegando, portanto, Antioquia da Síria, ou seja, eles foram dispersos, mas não deixaram de servir o Senhor Jesus. Não deixaram de falar do amor de Jesus, até que eles chegaram nessa cidade chamada Antioquia da Síria. E lá então eles começam a fazer a obra de Deus, pregar para os judeus, levar a palavra de Deus, e assim nasce a primeira igreja, como nós vamos ler agora, que diz aqui, ó, então o Espírito Santo usou eles, levando eles para os confins da terra, chegando eles na Antioquia da Síria. E nessa cidade, após uma série de conversão, ocorreu a fundação da primeira igreja da Galácia, primeira igreja gentílica. Então, os irmãos começam ali a pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, o povo começa a se entregar a Jesus, começa a se converter ao Senhor. E aí surge então, a partir desse momento, a primeira igreja gentílica, que estava então fora lá de Jerusalém, que estava então na cidade de Antioquia da Síria. Essa igreja tornou-se
tornou-se o centro da obra missionária de Paulo. Ou seja, mais tarde essa cidade, ela vai realmente sustentar Paulo na obra missionária. Que coisa linda, né? Então essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. E é importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Ou seja, Antioquia da Síria era a terceira cidade mais importante, porque tinha só, antes dela, como nós vemos aqui no nosso estudo, tinha aqui apenas a cidade que era Roma e a cidade de Alexandria. Depois vinha a cidade de Antioquia da Síria, né? Portanto, o evangelho pregado a partir da Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente e também estratégico. Era um trabalhar do Espírito Santo na vida daquele povo que fazia a obra de Deus, né? Ponto 3. Uma obra de leigos. Uma obra de leigos. Precisamos entender muito bem isso daqui. Uma obra de leigo. Não foram os apóstolos obreiros, mas os leigos. Os primeiros e os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição de Jerusalém, anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia. Ou seja, quando essa igreja ela é fundada, nós vemos que realmente não foi pelos obreiros, não foi assim pelas pessoas que eram os apóstolos, mas foram pelas pessoas leigas, pessoas que foram dispersas, pessoas que se espalharam, foram através do Espírito Santo conduzidos, e eles então começam a pregar o evangelho em Antioquia, e ali nasce a primeira igreja, que era realmente uma igreja fundada pelos leigos. Muitas das vezes a gente vê pessoas falando assim, olha, eu não sei pregar o evangelho, não sei falar, eu só sirvo para chegar na igreja, sentar no banco, ser membro de banco. Não. Todos são importantes para o nosso Deus. O Espírito Santo vai usar as pessoas que deram lugar a ele. Então aquelas pessoas que foram dispersas, elas não saíram revoltadas, não foram dispersadas ali e revoltadas, criticando e falando mal da obra. Não, eles foram realmente com um compromisso muito sério de estar fazendo a obra de Deus, falando de Jesus. E a partir desse momento a Bíblia nos mostra que essas pessoas que eram leigos, eles não eram apóstolos, eles não eram obreiros, mas eram as pessoas que pregaram o evangelho, que fizeram a obra de Deus e que criaram a primeira igreja, que plantaram a primeira igreja na cidade de Antioquia da Síria. Então é coisa muito bonita nós vermos isso, analisarmos, meditarmos e saber que Deus, ele usa todas as pessoas que se colocam na sua disposição, né? Então, por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes que foram dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. E essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar o que estava acontecendo. E quando Barnabé viajou, ele viajou de navio, eu ia falar rodou, mas ele estava de navio, ele estava navegando e eles foi então uma viagem de 400 quilômetros, e de Jerusalém até Antioquia. Ele foi ver o que estava acontecendo lá, foi enviado pela igreja para ver o que estava acontecendo. E depois, quando ele chega lá, ao chegar na cidade, ele se alegrou em constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos
nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja de Antioquia, que foram então chamados de cristão. Barnabé viaja por 400 quilômetros, porque a igreja tomou conhecimento de algo espantoso que estava acontecendo em Antioquia, e pegaram então, a igreja pediu para Barnabé ir até viajar até a cidade de Antioquia da Síria, para ver o que estava acontecendo naquele lugar. E quando ele chega, ele fica maravilhado. Ele vê o povo de Deus ali servindo a Deus, ele vê o povo aceitando a Cristo, ele vê o povo se rendendo a Cristo, e ele fica maravilhado, e ele então ainda orienta aquele povo para permanecer realmente servindo o Senhor, para permanecer na presença de Deus. Ele exortou aqueles cristãos a continuar na firmeza, servindo ao nosso Deus, né? E trouxe muita alegria para Barnabé e também para a igreja de Jerusalém, quando Barnabé notifica a igreja como que estava realmente ocorrendo aquele fato estrondoso, né? Espantoso também, na cidade de Antioquia. Tópico de número 2. Uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas, doutores, ali. Havia alguns profetas e doutores. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação, uma vocação exercida por uma liderança boa. Isso é maravilhoso, porque aí Deus opera realmente, tremendamente, quando o homem, quando a mulher, ele deixa Cristo agir na vida dele, né? Então, a igreja tem que ter uma boa liderança, e lá realmente tinha uma boa liderança. Lá havia profeta, havia doutores, como nós vemos na palavra de Deus. Então a igreja de Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo essa vocação, e nesta igreja Deus estabeleceu profetas, doutores. Foi Deus, não foi o homem, não, foi Deus, estabeleceu ali profetas e também doutores. Os profetas ali eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem da palavra de Deus sobre a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Ou seja, esse é o profeta do Senhor, né? Os profetas não falam nada que ele tem vontade, ele não fala nada da sua sabedoria carnal. O profeta fala, transmite somente a mensagem que vem de Deus. Ele só fala aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que Deus está mandando. Esse é o verdadeiro profeta do Senhor. Então, vamos recapitular aqui, ó. O profeta é aquelas pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem da inspirada sobre a vontade do Espírito Santo, aquilo que Deus estava mandando, né? E também de maneira espontânea. E lá também tinha os doutores e também tinha os mestres. Então, doutores e mestres eram aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, que ensinava a palavra de Deus com autoridade, com sabedoria do alto, e não, portanto, homens orgulhosos, cheios de sabedoria meramente humana. É diferente, né? É diferente. Quando o homem, ele é o mestre, ele é o doutor, ele é o mestre, como nós acabamos de ler aqui, olha, que tinha na igreja de Antioquia, que lá, além de profeta, ali tinha os doutores e tinha também os mestres. E eles eram aquelas pessoas que não falavam com a sua sabedoria carnal. Eles pregavam a palavra de Deus com uma autoridade, mas aquela autoridade que vinha do Senhor e não deles. Eles pregavam com sabedoria, mas não aquela sabedoria mera humana, sabedoria de homem. Era a sabedoria que vinha
do Senhor Jesus, como nós acabamos de ler aqui, olha. Eles eram pessoas, ali os mestres, o doutor da lei, os doutores, eles eram cheios do Espírito Santo, ensinavam a palavra de Deus com autoridade que vinha do alto. Não era autoridade humana, né? Autoridade que vinha do alto. É triste quando a gente vê as pessoas que querem ser autoritário, mas ele quer ter essa autoritarismo da parte humana, que vem dele. Às vezes de pessoas autoritárias, de maneira que só atrapalha a obra de Deus. Que em vez de fazer a vontade de Deus, ele nega a vontade de Deus. Então esses doutores, esses mestres, eles eram aqueles que pregavam a palavra de Deus com sabedoria, com autoridade, mas era a autoridade que vinha do alto e não mera humana, né? Não era sabedoria do homem, sabedoria humana, mas sim que vinha do Espírito Santo do nosso Deus. Uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreira, racional ou espiritual. Uma autoridade que realmente ela tem um coração purificado pelo Senhor, porque são pessoas que não têm preconceito, são pessoas que não têm realmente, que não faz diferença a acepção de pessoas. Então, olha, uma liderança da igreja de Antioquia que era constituída sem barreiras sociais. Sem barreiras sociais. O pobre, o rico, o magro, o gordo, o alto, o baixo, são todos iguais. O que veio daquela nação, daquela cidade, outra cidade, daquele estado, daquele país, sem barreira, não tinha essas barreiras que às vezes as pessoas criam, né? Às vezes, por causa do outro morar em lugar diferente, ou ter uma aparência diferente, ou um pensamento diferente, está excluído, né? E a igreja lá não era assim, as autoridades lá não eram assim. Então, por exemplo, Barnabé, consolador, misericordioso, Simeão, negro. Vamos ler de novo. Aqui alguns exemplos. Barnabé, ele era um consolador e era um misericordioso. Era uma qualidade que ele tinha, né? Depois, Simeão, ele era negro, africano. Lúcio, sirineu, africano. Manaém, irmão de criação, de leite de Herodes, o tetrarca. Herodes, Antipas, que matou João Batista. Saulo, ele era um fariseu, ex-perseguidor da igreja. Ah, se fosse hoje, jamais ele ia ser o apóstolo, porque não ia ser escolhido, né? Ah, ele perseguiu muito a igreja, como é que nós vamos pôr ele de obreiro? Ou seja, não tem a direção do Espírito Santo, é a direção do homem. Não deixa o trabalhar do Espírito Santo. Ele quer ele trabalhar. Então, é dessa forma. Mas na igreja lá era diferente. Então, Paulo, por ser fariseu, por ser ex-perseguidor da igreja, ele não teria chance se fosse hoje, né? Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço de diversidade de pessoas que trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançada da Síria e da Ásia Menor e da Europa. Então, quer dizer, esse trabalho, ele era do Senhor, a inspiração era do Senhor, a igreja era de oração, a igreja estava na presença do Senhor, não fazia diferença, não fazia acepção de pessoas, e realmente Deus agia, e o trabalho do Senhor se expandia. África, Europa, por todos os lugares, a palavra de Deus crescia muito, né? Na Ásia, na África, na Europa, para todo quanto é lado, né?
Ponto de número 3. Apartai-me a Barnabé e Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança do profeta, mestre e toda a igreja composta era de jejum e de oração. Ou seja, nós lemos uma coisa aqui atrás que fala assim, olha, nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou a separação de Barnabé e Saulo, ou seja, ambiente de sensibilidade, ou seja, eles ouviam, eles eram sensíveis à voz do Senhor, tinha sensibilidade, eles ouviam, davam ouvido à voz do Senhor, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo falou com eles para separar Barnabé e Saulo, e eles realmente deram ouvido, valorizaram o que eles ouviram do Senhor, e eles então dessa forma agiram de maneira tremenda, e Deus agiu tremendamente também na igreja, usando Saulo, Barnabé, na pregação da palavra de Deus, na obra missionária, como a palavra de Deus nos descreve, né? Então, nós precisamos entender que esses homens, os profetas, os mestres, essa direção da igreja, eles estavam em jejum e oração, ouvia a voz do Espírito Santo. E após receber orientação do Espírito Santo, e antes de enviar a Barnabé e Saulo ao campo missionário, profetas, mestre e toda a igreja continuava fazendo o quê? Continuava em jejum e continuava em oração, para que Deus realmente trabalhasse na vida desses dois que estavam sendo enviados para o campo missionário, né? A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto da obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber orientação do Espírito Santo, ou seja, a igreja precisa fazer isso. A igreja precisa estar em jejum e oração para receber orientação do Espírito Santo, e bem como para executar orientação do Espírito Santo, porque também não é só ouvir, mas também para saber executar aquilo que o Espírito Santo está falando. Porque de repente a pessoa ouve o Espírito Santo, mas depois não sabe trabalhar, não sabe agir, não sabe fazer de acordo com a vontade do Espírito Santo, depois fica falando que não foi o Espírito Santo quem falou, né? Então precisa jejum e oração para ouvir a voz do Espírito Santo, e depois também para fazer do jeito que o Espírito Santo está mandando, para executar a orientação do Espírito Santo, para fazer de acordo com o Espírito Santo. E sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. Sucesso, né? Era uma igreja que teve muito sucesso, porque valorizava a voz de Deus, ouvia a voz de Deus, ouvia o Espírito Santo, dava crédito, fazia tudo aquilo que o Espírito Santo ordenava na vida deles. Então a igreja era uma igreja de bastante sucesso. Ponto de número 3, aliás, tópico de número 3. Nosso último tópico dessa noite. O tópico de número 3 diz assim: o serviço de missões. Lembrando que no tópico de número 1, nós tivemos então o conhecimento, a igreja de Antioquia, a natureza e as suas características. Então nós tivemos o conhecimento da natureza da igreja, da característica da igreja de Antioquia. No segundo tópico,
Nós então estudamos aqui sobre uma igreja missionária em ação, ou seja, nós vimos como que foi o trabalhar da igreja, como que a igreja estava na obra missionária, que ela estava agindo, como que era a ação da igreja. Então nós vimos que foi realmente uma igreja de jejum e oração e que dava ouvido à voz do Espírito Santo. Agora no tópico de número 3, nós vamos estar vendo o serviço de missões. No tópico de número 3, o serviço de missões. O primeiro ponto fala o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que é denominado de primeira viagem missionária de Paulo, começa na cidade de Antioquia, com a escolha de Barnabé e de Saulo, ou seja, é pela cidade de Antioquia que eles foram então já enviados pelo Espírito Santo para eles então estar fazendo a obra de Deus. Então, essa foi a escolha que a igreja fez para começar a missão, enviando Barnabé e também Saulo, através do Espírito Santo, para uma obra especial que o Espírito Santo tinha na vida de Paulo e também de Barnabé. João Marcos, autor do livro do Evangelho, que leva o seu próprio nome, o livro de Marcos, ele permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, o seu primo, e Paulo, para que eles regressavam de um socorro, regressava de uma missão de socorro à cidade de Jerusalém. Então, lembrando que o evangelista João Marcos, que escreveu o livro de Marcos, ele então realmente ele foi levado junto com o evangelista João, perdão, que foi levado com Paulo e também Barnabé. Então, voltando aqui, João Marcos, o autor que leva o seu nome, o livro que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém a ser levado para Antioquia por Barnabé, o seu primo, e Paulo, que estava voltando, então, regressando de um trabalho missionário, de uma missão de socorro na cidade de Jerusalém. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, eles levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegar em Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Ou seja, Marcos ele foi junto com Paulo e Barnabé, mas depois ele não seguiu a viagem, ele retornou para Jerusalém. Agora, pastor Arnaldo, por que ele voltou? Por que ele não continuou? Por que ele não seguiu junto com Barnabé e com Paulo, que era Saulo na época, né? Por quê? Aí, muitas pessoas, às vezes, começam a procurar, às vezes, entender aquilo que a Bíblia não mostra. Aí, como que nós vamos ensinar uma coisa que nós não temos base bíblica, não temos conhecimento? Então, se ele voltou, por qual a razão? Não sabemos. Mas ele voltou, ele não seguiu a viagem, ele voltou para Jerusalém. E quando partiram para Chipre na sua primeira viagem, missionários levaram João Marcos, olha aqui, ó, a sua companhia. Porém, ao chegar em Perge, na Ásia Menor, Marcos deixou e regressou de volta para Jerusalém. Mas não sabemos o motivo. Mas ele não seguiu a viagem, ele só foi até a cidade de Perge, na Ásia Menor. Depois lá, Paulo e Barnabé seguem a viagem e Marcos regressa então e volta para Jerusalém. Nós vamos ver agora o ponto 2, roteiro de viagem, da viagem, e também nós vamos ver sobre as atividades.
as atividades missionárias. Roteiro de viagens, atividade missionária. No capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde as atividades dele foi desenvolvida. É os trabalhos missionários do apóstolo Paulo com Barnabé. Então nós vemos aqui no capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos, essas diversas localidades onde as atividades deles foram então desenvolvidas. Essas missões, no caso em Chipre, missões em Antioquia da Pisídia, lembrando que essa é uma outra cidade, ela também chamada Antioquia, mas Antioquia não é da Síria, essa é uma outra, essa é Antioquia, como nós acabamos de ler aqui, ó, Antioquia da Pisídia, é uma outra. Missões também em Icônios, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, regresso Antioquia da Síria. Depois de ter feito todas essas missões em todas essas regiões, eles voltam de novo para Antioquia da Síria. Obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, de visitas a cidades, a países em que o evangelho ainda não havia chegado, ou seja, eles partiram para uma missão e foram de região em região, cidade em cidade, país a país, e foram levando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mostrando Jesus para todos aqueles povos. Eles sofreram perseguições, muitas oposições ao evangelho, mas eles também tiveram ali batismo no Espírito Santo, separação de líderes para a igreja plantadas, contato e revisões à igreja plantada e muitas atividades missionárias. Ou seja, quando as pessoas vão para a obra missionária, vai para fazer a obra de Deus, tem que entender, vai encontrar muitas lutas, muitas perseguições, vai encontrar muitos problemas, mas também vai ser muito abençoado por Deus, vai ter muitas coisas que vai trazer alegria, emoção, vai trazer realmente algo que dá um prazer de estar realmente anunciando a palavra de Deus, e ver pessoas se convertendo, ver pessoas curadas, pessoas abençoadas, pessoas se batizando, se entregando a Cristo, se convertendo. Então são coisas extraordinárias, né? E era o que acontecia na vida desses missionários que a palavra de Deus ela nos mostra, né? Voltando aqui, e quando eles então voltam, havendo cumprido essas outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheio de alegria, ansioso para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Ou seja, mediante de todas as perseguições, de tantos problemas, de tantas dificuldades, mas eles estavam ansiosos para chegar na igreja e testemunhar aquelas bênçãos de Deus, aquilo que Deus trabalhou na vida deles, na vida das pessoas, de tudo aquilo que realmente foi um trabalhar de Deus na vida deles e na vida de todas as pessoas que eles falaram da palavra de Deus, que pregaram a palavra de Deus. Então é isso que consola o missionário, é isso que consola o pregador da palavra de Deus, aqueles que amam a obra de Deus, aqueles que fazem a obra de Deus. Não são as lutas, não são os problemas, que vai realmente afastar o homem, a mulher de Deus da obra missionária, né? Então, eles voltaram com muito entusiasmo, com muita alegria, ansioso para testemunhar, para contar todas aquelas bênçãos de tudo aquilo que Deus havia feito durante o seu trabalho missionário naquelas regiões, naquelas cidades, naqueles países,
aonde eles então tiveram oportunidade de estar fazendo a obra missionária. Eles poderiam dizer com uma sã consciência: missão cumprida. Essa é a grande verdade. Eles podiam dizer com toda a convicção: missão cumprida, porque eles voltaram entusiasmados, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, entusiasmo de ver o trabalhar de Deus, tanto na vida deles como na vida das pessoas. Prestando conta, o missionário também tem que prestar conta, né? Isso é importante, né? Então, prestando conta. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestava conta à igreja que havia recomendado. A despeito de fortes perseguições que sofreram no cumprimento de suas nobre tarefa missionária, Paulo e sua equipe estava com ele, evidenciaram as manifestações do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios, judeus, creram, aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas, libertações ocorreram. Então isso é o que satisfaz o missionário, né? As pessoas que realmente amam a obra de Deus. Não olha para as perseguições, não olha para as lutas, não olha para as dificuldades, mas olha para essas coisas que Deus faz na vida dos missionários, dos pregadores da palavra de Deus, que são as igrejas implantadas, são cura divina, libertação, tudo aquilo que Deus faz na vida das pessoas, as pessoas se entregando a Cristo de corpo, de alma, de espírito, em nome de Jesus, né? A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios, ou seja, a igreja de Antioquia foi que nem uma porta que se abriu, onde Deus realmente abriu as portas do evangelho para os gentios. E aqui podemos aprender algumas lições preciosas. Primeiro, a ideia missionária independente, de que responde somente ao Senhor, não é bíblica, porque muitas pessoas pensam dessa forma, ou agem dessa forma. Eu respondo somente para o Senhor, ou seja, ele não quer ter compromisso com a obra dele, a igreja dele, não quer ter compromisso com a direção da igreja, e eles agem então dessa forma, eles fazem dessa forma. Ele cita dessa forma, dizendo dessa forma aqui, eles têm uma ideia formada na cabeça deles, criado na cabeça dele, dizendo que eles respondem somente para o Senhor. E não é isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos ser submissos. Deus ama aquele que é submisso. Então, isso é importantíssimo, nós sermos submissos à igreja, né? E não a pessoa que às vezes bate no peito e fala que ela responde só para o Senhor, não tem nada a ver. Isso não é da vontade de Deus, né? Somente ao Senhor, não. Nós precisamos ser submissos à nossa igreja, ao nosso pastor, precisamos ter reverência, amar a igreja, amar o nosso pastor, né? O apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias na sua obra e nas suas origens. Ele sempre relatava, né? A igreja tinha conhecimento de tudo, de todos os trabalhos do apóstolo Paulo e daqueles homens, aqueles missionários do passado, né? Segunda, teremos oposição, os obstáculos da obra missionária, mas também teremos o resultado de que glorificarão ao Senhor aquele que nos chamou, ou seja, o missionário é chamado pelo Senhor, né? A igreja só envia, mas o chamado é do Senhor.
Então, nós precisamos ser submissos à igreja, à direção, ao pastor, para nós estarmos de acordo também com a vontade de Deus, né? E, finalmente, não se esqueça de que a obra missionária, quem leva, olha o que diz a Bíblia, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. É como nós acabamos de falar, que mediante todas as perseguições, os problemas, as oposições, mediante tudo isso, mas os missionários voltou da obra missionária, Paulo, Barnabé, o cooperador, eles voltaram satisfeito, alegre, feliz, do jeito que nós olhamos para o Salmo 126, o versículo 6, que diz assim: o que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. É satisfatório para aqueles que servem a Deus não olhar para as lutas, não olhar para os problemas, mas olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só para nossa conclusão, diz aqui: à luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o propósito quando a cultura de missões faz a sua parte, a sua rotina, faz a sua parte de rotina. Ainda diz assim: uma das provas que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Quando a igreja está investindo em missões, é porque o Espírito Santo está agindo na igreja, né? Porque isso está no coração de Deus, isso tem que estar no coração dos irmãos, que faz realmente a obra de Deus nesse propósito, com essa missão de ganhar almas, levar a palavra de Deus, trazer as pessoas até Cristo, ao batismo, a bênção, a cura, e assim é realmente um trabalhar muito grande do Espírito Santo do nosso Deus na vida da direção da igreja. Assim, é a nossa tarefa evangelizar, participar dos projetos missionários da igreja local, orar, jejuar pelas missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas, sedentas por alma, eles as capacita com talentos, com dons espirituais, para que se lance inteiramente na mais sublime missão, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Ou seja, quando as pessoas se colocam à direção de Deus, que ela tem, se coloca à disposição, deixa Deus trabalhar a vida dela, o Espírito Santo capacita ela, usa ela de obras do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.